Amados irmãos e irmãs, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal Populus Oration, seja bem-vindo ao canal da família, um canal de dúvida, de esclarecimento de doutrinas e de diversos temas que a gente vai se tratar neste canal. E neste primeiro vídeo, eu gostaria de falar um tema que está perdendo sentido real no mundo de hoje, na população de hoje. Eles não estão tendo seu vigor, o seu brilho como era para ter sentido. Nada mais é que o matrimônio. Amados, a Sagrada Escritura inicia com a criação do homem e da mulher e a imagem e semelhança de Deus, e conclui com a visão nupcial do Cordeiro. De um extremo ao outro da Sagrada Escritura, do Novo ao Antigo Testamento, a gente tem, ela nos fala do casamento, do mistério de uma instituição e do seu sentido que foi lhe dado por Deus, de sua origem e de seu fim, de dificuldades provenientes de pecados e da sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo e da igreja. Mas hoje eu não vou a fundo na questão doutrinal do matrimônio. Hoje eu vou dar mais conselhos. Hoje eu vou dar 5 princípios que há a necessidade do matrimônio. O matrimônio se funda nesses 5 princípios para você ter uma vida matrimonial boa, para ter uma vida matrimonial amorosa, correta, cheia de virtudes. É necessário vivenciar pelo menos, eu posso listar 100 princípios, mas esses 5 são fundamentais. E o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, é sim necessário voltar ao primeiro mandamento para a gente ter essa conjunção, essa união matrimonial eficácia. É necessário voltar ao primeiro mandamento. Por quê? Porque no mundo de hoje a gente tem colocando a Deus em últimos planos. Deus está ficando em últimos planos. E a gente precisamos mudar essa realidade. A gente precisamos mudar o nosso coração. A gente precisa fazer uma reforma interior na gente para aplicar esses princípios. Então é necessário largar o mundo. Porque hoje a gente não vive no mundo, mas o mundo vive em nós. Então a gente precisamos arrancar esses princípios mundâneos. Porque muitas vezes nos traz ocasião de pecado. Então a gente precisa iniciar uma conversão. É necessário todo dia ter conversão. Então, para amar a Deus sobre todas as coisas e ter um ótimo relacionamento no seu matrimônio, você tem que largar o mundo. Você tem que largar de colocar o dinheiro acima de todas as coisas, a casa, o carro, a fazenda, a vizinha, o vizinho. Você tem que colocar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ter este controle. Então, você precisa largar do mundo para ter um bom relacionamento com seu esposo e com sua esposa. É necessário, é eficiente, é fundamental. Por isso que é o primeiro e maior mandamento de todos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É necessário honrar o primeiro mandamento. Porque se não honrar, nos traz ocasião de pecado. A gente afasta da graça de Deus, que é constante a graça de Deus. A gente não consegue viver sem a graça de Deus na nossa vida. Então, o primeiro, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ter diálogo. Famílias, esposas estão perdendo o diálogo por causa de um simples instrumento chamado rede social, que causa a destruição no século de hoje da família. A família está acabando por causa das redes sociais. Cristãomente falando, é necessário, é preciso, pode usar rede social, mas com moderação, porque tudo em excesso passa. Você precisa ter diálogo, você precisa ter conversa com seu esposo. Senta,
Esposa pergunta, ô meu bem, ô meu amor, como foi seu dia hoje? Esposa, chuchuzinho, foi assim, 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 assado, irônico, palavrinhas, sentidos que eu estou falando, mas tem que ser assim, você tem que demonstrar afeto, por quê? Porque senão vocês casaram, vocês têm que ter este momento, é uma intimidade do casal. A intimidade do casal não vai além do prazer carnal, não é só o prazer carnal, vai além. Isso é a principal intimidade que o casal tem que ter. O prazer carnal não é nada a respeito do diálogo, não chega nem aos pés. Mas o mundo de hoje, os matrimônios de hoje, os casamentos de hoje está vivendo muito isso, prazer carnal, e a gente precisa largar esse prazer e vivenciar mais o diálogo. Senta no pé da cama no final do dia e pergunta, não dói. Palavras não dói, falar não dói, então seja canal de instrumento, pergunta para você modificar o seu matrimônio. É necessário ter esse diálogo, assim como o terceiro ponto. O terceiro ponto, ter vida de oração. Não adianta o esposo ir na igreja e a mulher ficar. Não adianta a esposa ir e o marido ir pro bar, para pescaria. É necessário largar o mundo e amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro tema nos traz. E o segundo, ter diálogo. E o terceiro é ter vida de oração, ter a concretização da oração. Não adianta o filho ir, os pais ir para outro. Não, a gente tem que ter, porque família que reza unida permanece unida. Então a gente tem que trazer esse conceito para a nossa casa. A gente precisamos ser cristão, porque a primeira igreja é a nossa casa. Pais, vocês são responsáveis, vocês são os primeiros catequizando dos seus filhos. Então, pai, você está catequizando o seu filho, certo? Minha opinião, no mundo de hoje, não. Não mesmo, porque a gente precisa trazer isso para a nossa vida, catequizar os nossos filhos, rezar Santo Terço, fazer meditação bíblica diariamente, não uma vez na semana, não 2 vezes. Traz isso para a sua vida, para você não ver no lugar da novela, no lugar da série, no lugar do filme, no lugar do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Pega o terço e vai rezar, aclamando pela sua família para ver se não tem melhora. As coisas melhoram através da oração. A oração é fundamental, é o pilar da família. Porque família que reza unida permanece unida. Quarto ponto. A excelência do perdão. É necessário dar perdão. Amados, é bíblico. O evangelho nos fala, os fariseus, querendo colocar Jesus à prova, eles perguntam a Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Jesus fala, é necessário perdoar 70 vezes 7. É bíblico, não é eu que estou falando. Não é. Então é necessário perdoar 70 vezes 7, meus irmãos, para que sua família, para que o seu matrimônio cresça. É necessário dar perdão. E não somente isso, a oração universal, a oração do Pai Nosso nos traz isso. Perdoai-nos aqueles que têm ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então é necessário. Jesus fala na oração universal e fala nessa passagem do Evangelho. Então necessário é perdoar, seja por motivo de traição, mentira, qualquer seja o motivo, é necessário perdoar 70 vezes 7. É necessário você ter uma vida de perdão. Perdoa seu esposo, perdoa seu filho, perdoa aquela traição. É necessário perdoar, meu irmão. É necessário. Às vezes o mundo fala, uma traição, traiu um homem, o esposo traiu a mulher, ou a mulher traiu o esposo. O mundo fala, larga de ser trouxa, não faz sentido. Se ele te traiu uma vez, ele pode trair de novo. É um verdadeiro hipócrita quem fala isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque, amado,
é bíblico, a gente devemos perdoar. Então, por quê? Por quê? Me explica, por que motivo na cruz Jesus perdoou aqueles que fez isso? Ele, não vou perdoar, não é necessário. Se o próprio Cristo perdoou quem o machucou, quem o matou, quem é nós para não perdoar? Então é necessário sim ter o perdão dentro da sua casa, ser excelência. A oração de São Francisco fala assim, ó mestre, fazei que eu procure mais perdoar do que ser perdoado. Então a gente precisa perdoar. Exemplos de Santo São Francisco, o próprio Cristo perdoou seus inimigos, perdoou o fariseu, perdoou os soldados romanos. Quem não somos nós para não perdoar? Quem não somos nós? A gente não somos nada nessa vida. Então a gente devemos ter o perdão. Para ter um matrimônio, uma família cristã, é necessário perdoar 70 vezes 7. É necessário perdoar 70 vezes 7 por dia. Não, dá 70 vezes 7, aproximadamente dá 340, 60 vezes por dia. Perdoe, meu irmão, nem que seja a cada minuto, nem que seja a cada segundo. Mas esse daqui, Cristo falou, perdoai 70 vezes 7. Ele falou aos fariseus, meus irmãos. E quem somos nós aí contra este princípio? A gente precisa trabalhar nisso. Então a gente precisa perdoar. Então, recapitulando os primeiros princípios. Os princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ter diálogo. Ter vida de oração. O quarto, ter excelência. E o quinto, que eu falo que é o mais importante, ter sabedoria. Ele resume todos os outros. É necessário, irmão, ter sabedoria. Pai, é necessário ter sabedoria com sua esposa e com seu filho. Esposa, mãe, é necessário ter paciência com seu filho, sabedoria, essa virtude, esse maravilhoso dom do Espírito Santo. É necessário ter sabedoria para ter um matrimônio cristão, para você viver com intimidade, a princípios, para terem diálogo, tudo, porque a excelência do perdão vem através da sabedoria. Você precisa ter sabedoria para corrigir seu filho. Você precisa ter sabedoria no momento de discussão. Você fica jogando na cara. Isso não é coisa de cristão. Primeiramente, cristão não joga verdade na cara. O matrimônio cristão não joga verdade na cara. A gente precisa aprender com nossos erros e ter sabedoria para ter na hora de falar. Porque a palavra machuca. A língua nossa é poderosa. A nossa língua é como uma cobra, como uma serpente. Ela pica e lança seu veneno. E tempo. É necessário tempo para cicatrizar. Então, você precisa ter sabedoria em todos os momentos de sua vida, ou seja no seu relacionamento, ou seja no trabalho, ou seja na escola, na faculdade, seja onde for, é necessário ter sabedoria. Duas coisas que a gente carrega com a gente: educação e sabedoria. Educação e sabedoria ninguém arranca da gente. A gente tem que ter. Educação e sabedoria é bom e cabe em qualquer lugar. Uma pessoa sábia, uma pessoa com imensa sabedoria, é bom conversar com ela, é bom ter diálogo com ela. Sua sabedoria infinita. Então é necessário no matrimônio ter essa virtude, ter este princípio. Para concluir, vamos voltar, vamos aplicar esses princípios no nosso matrimônio, na nossa vida. Futuramente, um próximo tema, eu vou falar sobre o namoro. O namoro, ele tem que ter mais sabedoria do que o casamento. Mais sabedoria, porque é outro tema que está sendo vulgarizado, é o namoro, que não entra no assunto agora, mas estou dando uma prévia do próximo tema,
que é o namoro. Como são os namoros de hoje? É o tema. Então, é necessário perdoar. É necessário ter este momento de perdão. Então, coloca a mão na consciência, coloca a mão e vê, a minha família está até nesses princípios. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado. Ajude na divulgação do nosso canal, compartilhe para que a gente ajude. Você também é responsável pela evangelização, disse Jesus Cristo aos seus apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Seja canal, seja portador da boa nova. Ajude na anunciação do reino, na salvação. Então compartilhe com todos os seus contatos, se inscreva no canal para que sempre que ter vídeos novos seja instrumento. Eu agradeço muito pelos minutos prestados e coloque na sua vida. Que o amor de Nossa Senhora e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e abençoe os vossos lar. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado e paz e bem.